Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. É interessante que está todo mundo ali sentado, ouvindo Jesus. Ele se levanta para o tentar. Ele sabia, já conhecia a lei, já tinha informação, mas ele pergunta para Jesus. Ele queria uma resposta. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é o que está escrito nela, na lei? O que é que lês lá nela? Então Jesus, sabiamente, diante da pergunta que ele sabia que a pessoa sabia, ele pergunta o que está escrito lá. O que ele lia lá na lei? Então ele responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele já conhecia, sabia qual era a resposta. Sabia que Jesus estava ali dando explicações para ampliar o entendimento das pessoas segundo a lei que já existia, a lei de Moisés e dos profetas. Ele trazia para eles as interpretações, mostrando e ampliando os conceitos. O amor a Deus e ao próximo. O próximo não era mais somente os nossos familiares, era também a todos aqueles que estavam convivendo conosco em todos os meios, inclusive os romanos. E isso para os judeus era uma coisa que muito incomodava. Eles não aceitavam bem isso. Então disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então, para que nós tenhamos condições de ter paz de consciência, para que a gente possa ter bastante tempo no mundo espiritual, precisamos, primeiro, aprender a viver aqui, respeitando as regras, respeitando as leis, vivendo com dignidade. Por isso, nós estamos passando por esse processo, todos da Terra, de aprendizado da prática do Evangelho. Infelizmente, muitas das pessoas não leem o Evangelho. Poucas pessoas são aquelas que querem se esclarecer a respeito do Evangelho. Mas, à medida que nós vamos começando a trazer o entendimento de que o Evangelho é para a gente praticar, que é para a gente promover uma reforma íntima, uma reformulação de conceitos, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando. Agora, precisamos muito de entender de que forma vamos caminhar, de que forma vamos empreender os caminhos que nos levarão à vitória. A vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre as nossas imperfeições, a vitória sobre as nossas tendências negativas. E para isso precisamos desenvolver a virtude da caridade, desenvolver a virtude do auxiliar ao nosso próximo, desenvolver a virtude de fazermos o bem indistintamente. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Muitas das vezes a gente quer viver uma longa vida aqui na Terra, que nem sempre vai ser possível, de acordo com a série de condições do nosso organismo e do meio em que a gente vive. A gente vai passar aqui um tempo limitado, conforme a gente tem visto os mais velhos indo embora, e a gente já vai chegando, vai ficando outros. Às vezes a gente para pensar na nossa infância, adolescência, juventude, e a gente vê aquelas pessoas que estavam 10, 20, 30, 40, 50 anos à nossa frente. Alguns já foram embora. Então, a gente está aqui passando por um processo de nascer, crescer, envelhecer, voltar para o mundo espiritual. Vamos trocar a palavra morte por voltar para o mundo espiritual. Fica mais bonito, fica mais leve. E nesse voltar para o mundo espiritual, como nós vamos nos encontrar? Aprendemos a praticar o Evangelho, a essência do Evangelho. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças do teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Aqueles espíritos que caem lá nas trevas, tem um livro chamado Abismo, que vai relatando os efeitos dos espíritos que vão negando a Deus, descendo cada vez mais para os abismos, perdendo até a forma humana, se tornando até ovoides. Lá é proibido falar em Deus. Até as mães que vão lá visitar os filhos, elas são vigiadas para não falarem em Deus. Então, nós precisamos procurar desenvolver esse sentimento de amor a Deus, que não é proibido pensar em Deus. Se você começar a pensar em Deus, automaticamente você vai subindo, vai saindo do abismo
para vir para a condição da crosta e ser amparado, ser ajudado pelos emissários divinos que nunca nos deixam ao abandono. Sempre estaremos protegidos, sempre estaremos sendo amparados por algum tipo de espírito que vai lá nos ajudar. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Então ele deu uma de bobo. Quem é o meu próximo? Não sei quem é. Para você, quem é o meu próximo? Eu acho que o meu próximo são só meus familiares. Eu acho que o meu próximo são só as pessoas da minha religião. Eu acho que o meu próximo, cada um cria suas histórias. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo aquele conhecimento ímpar, deu-lhe uma severa lição. Porque ele não só lhe respondeu com uma parábola, mas ele mostrou para ele que o irmão, o próximo, aquele que se dispõe a fazer o bem para ganhar a vida eterna, poderia não ser judeu. E ele mostra para o doutor da lei que a pessoa que fez a caridade, essencialmente caridade, não era judeu. E duas autoridades judaicas passando por aquela pessoa caída, passou. Mas o outro samaritano não passou, acolheu. Então vamos lá. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aí aqui nós temos um termo interessante. Descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade sagrada, a cidade de Deus. Jericó é uma cidade de comércio, das coisas do mundo. Então ele descia, indo da cidade celeste para uma cidade de comércio. E ali ele cai em poder de ladrões. Sempre que nós descemos a nossa vibração, podemos cair no poder de alguns ladrões psíquicos. Podemos cair na mão de algumas entidades menos felizes, que nos levam a passar por situações difíceis que vamos precisar ser amparados. Então podemos ampliar o conceito. Que o cobriram de ferimentos, além de terem despojado. Se você sintonizar com espíritos infelizes, se você procurar caminhar por caminhos que te levarão a ser cercado por espíritos infelizes, você vai passar por algumas dificuldades, que pode te deixar coberto de ferimentos e até mesmo semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu, ouviu e passou adiante. Então o sacerdote descia da cidade sagrada para a cidade do comércio e dos vários comércios. Então, se ele estava na condição de estar descendo a sua vibração, ele não ia vê-lo, ele não ia assisti-lo, porque ele estava alheio da caridade. Mas, por outro lado, as leis judaicas colocavam algumas limitações para que os sacerdotes, algumas ações que eles não poderiam fazer. Se o homem estava semi-morto, ele poderia estar morto, ele só olhou, não deu para ver. Se ele estivesse morto, o sacerdote não poderia tocá-lo, porque ele iria se contaminar com o morto. Regras estranhas, certo? Mas existia. Mas o motivo que a lei, as circunstâncias e a situação fez com que uma autoridade que conhecia realmente a lei deixou de ajudar. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, porque aqui o sacerdote viu e passou adiante. Já o levita, que era um alto funcionário do Sinédrio, ele observou. Foi mais um pouquinho do que ver. Passou igualmente adiante. Não tomou postura de ajudar. Também, por todos os conceitos da situação, conhecia a lei, mas não agiu conforme deveria agir perante a lei. Ou seja, amparar aquele irmão, socorrer aquele irmão. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. O samaritano viajava. Jesus não disse se ele descia ou se ele subia. Viajava. Mas passou por aquele local onde tinha alguém necessitado de ajuda. Passou, viu e tomou uma atitude. É importante que alguns desciam e os outros viajavam.
Já o levita, ele fala que ele veio àquele lugar, não diz de onde vinha, nem para onde ia, como ele passou. Apenas passou, observou e seguiu seu caminho. Aproximando-se dele, então o samaritano, que viajava chegando àquele lugar, que jazia o homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. É importante nós entendermos a situação da compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então, primeiro ele para, ele tem compaixão daquela pessoa que está ali semi-morta, presta os primeiros socorros, usa do seu vinho, do seu azeite, para limpar aquelas feridas, põe ele no seu cavalo, só não disse se ele foi a pé ou montou em outro animal, são detalhes que a gente tem que pensar. Então ele coloca no cavalo, o cavalo que ele estava transportando, que ele estava usando para o seu próprio conforto, leva para a hospedaria e cuida dele mais um pouco. Então ele vai além daquela possibilidade, que ele poderia chegar, estender a mão, perguntar o que aconteceu e seguir em frente. Já te dei ajuda, já conversei com você. Você já está aqui na cidade, se vira aí, procura um meio de ser ajudado. Mas não. Ele ampara, acolhe e ampara. Dá toda a assistência possível. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem. E tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ele tinha que seguir sua viagem, ele tinha seus compromissos, mas por toda a sua compaixão, por toda a sua bondade, ele pega, dá toda a assistência, ajuda-o a colocar o homem em melhores condições e deixa um dinheiro, que deveria ser uma grande quantia, e oferece e diz ao hospedeiro que para cuidar bem dele, que ele ia voltar na próxima etapa e ver como que ele estava. E se o dinheiro não tivesse sido suficiente, que ele pagaria o restante. Então, foi além. Aí você vai falar, mas ele deveria ser rico, tinha muita disponibilidade. Jesus não entra nesse detalhe. Entra no sentido da compaixão e de uma atitude ativa de fazer o bem, da atitude ativa de edificar as boas ações, os bons sentimentos e criar um bom ambiente para que aquela pessoa pudesse ser ajudada, pudesse ser amparada. Isso que Jesus espera de nós, que saibamos tomar as providências, agir de forma condizente com as nossas condições, com as nossas necessidades, para que possamos edificar amanhã a verdadeira paz em nosso coração. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí Jesus faz a pergunta para o doutor da lei. Já tendo contado a história, já tendo mostrado a situação como estava, qual a forma que deveria se lidar com as adversidades, então ele pergunta para ele: e aí? Quem foi realmente generoso, quem foi realmente bom, quem realmente ajudou? Aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, faz o mesmo. Ele deixou que o próprio doutor da lei encontrasse em si as respostas e te soubesse e mostrou para ele: você já sabe o que você tem que fazer. Por que você não faz? Você já tem noções do que você tem que fazer, você já conhece a lei, você já sabe os caminhos de fazer o bem. Por que você não faz? Por que você fica na sua zona de conforto? Então o convite é para que todos nós saiamos da nossa zona de conforto e passemos a tomar atitudes ativas e construtivas para que o bem se estabeleça, para que o bem realmente edifique na nossa caminhada, nas nossas realizações. É esse o dever de todos nós, é essa a obrigação que todos nós temos com a nossa própria consciência, com os nossos próprios ideais, que deve ser o mais cristianizado possível, para que o nosso amanhã seja de mais luz, seja de mais bênçãos, seja de mais realizações para o nosso espírito imortal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para os grandes crescimentos espirituais que tanto precisamos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine
Paz e luz para todos nós.